Beleza, todo mundo está vendo aí, né? Legal, então, na aula de hoje, a gente já viu um dos shapes. A gente viu estéreo, né? Na aula de hoje a gente volta lá no início, lembra que eu estava lá, eu falei, né, eu vou passar direto para estéreo, que aí você já tem uma noção de alguma coisa que tem uma solução exata. Então, em estéreo a gente tinha a solução exata, a solução certa, né? Você tem duas projeções e a partir dessas duas projeções você quer reconstruir a terceira dimensão lá no mundo, né? Reconstruir o 3D. Mas nem sempre você tem isso. Então, se eu tiver uma câmera monocular, por exemplo, se eu tiver duas câmeras, aí a gente sabe que a reconstrução é exata, né? Mas se eu tiver uma câmera, e aí? Eu consigo reconstruir? Mesmo assim, a resposta é consigo. Desde que... Deixa eu autorizar alguém que está pedindo para entrar. Israel. Bom dia, Israel, bem-vindo. Então, aí a gente tendo uma câmera só, dá para reconstruir também, ok? Obviamente, a gente tem algumas restrições e a gente pode ter ambiguidade, né? Então, existem algumas maneiras de a gente reconstruir tendo uma única câmera, né? O único desses métodos aqui que utiliza duas câmeras é o de baixo, né, que a gente já viu nas 2 ou 3 últimas aulas aí, a respeito dele. Os outros todos se utilizam de uma única câmera. Tá? Os 4 primeiros, em particular, utilizam estruturas da imagem que a gente imagina, né? A gente coloca algumas restrições em cima dessas estruturas e, a partir dessas restrições, a gente consegue fazer a reconstrução. Então, na aula de hoje, a gente vai ver esse primeiro deles aqui. Reconstrução a partir de... Na verdade, o que eu traduziria por shading é a diferença de sombreamento. Diferença de sombreamento entre o pixel atual e os vizinhos. A luz, né? Se os objetos não forem planos, ela vai causar um sombreamento na superfície dos objetos, né? Você não vai enxergar a superfície do objeto. Isso, inclusive, é o que faz a gente consegue, né? A partir disso, recuperar a forma 3D. Né? E aí, o que se fez foi tentar passar isso para um computador. Então, na verdade, quando eu falo shading aqui, eu estou falando de diferença de sombreamento, né? Ou diferença... Shading é sombreado, né? Então, talvez a tradução aqui não esteja bem legal, mas é isso. Para chegar em shading, vamos começar primeiro por gradiente. Eu acho que todo mundo já viu essa história de gradiente, já mais do que viu, né? Gradiente é diferença. Diferença é um menos o outro, né? Diferença é fazer um número negativo e somar com outro positivo, se quiser. Então, é isso. Eu tenho um valor de uma determinada função em duas posições diferentes. Se eu subtraio um do outro, eu tenho uma aproximação do gradiente ali, tá certo? Obviamente, tem muito mais do que isso, né? Se a gente for lá para cálculo diferencial integral, mais ainda, se a gente for para análise vetorial, né, que é onde a gente trabalha com gradiente, que é uma das disciplinas da matemática, né, que trabalha onde a gente vê gradiente de uma forma mais pesada, tem uma definição mais formal. Então, quando eu tenho uma função em x mais n, y, e subtraio essa função em xy, eu tenho o que a gente chama do gradiente na direção x. Veja, eu estou com deslocamento aqui em x, né? Se eu fizer o mesmo para y, dar o deslocamento para y e subtrair da posição atual, aí eu tenho o que a gente chama de nabla y. Então, isso aqui é uma aproximação muito grosseira do gradiente em x, que a gente chama de nabla x, né? Ou alguns chamam de delta x também, né? É um delta, na verdade, né? É uma diferença, tá? E o nabla y seria a diferença em y, tá? Você tem, pela soma dos dois, se você somar nabla x mais nabla y, você tem o nabla, o operador nabla, né? Também chamado lá na análise vetorial, que é o operador gradiente.
Quando a gente viu features, que a gente viu as gaussianas, que a gente viu gradiente do gaussiano, laplaciano do gaussiano, na verdade é esse mesmo tipo de coisa aqui também, né? Se aplica lá, ok? Mas aqui a gente está pensando numa função qualquer, né? Essa função, obviamente, a gente imagina que ela seja diferenciável, mas se não for diferenciável também, se for um plano, vai ser tudo zero, né? Sem problema. Então isso aqui vai sempre existir. O que esse cara aqui, o gradiente, nos dá é uma ideia da topografia dessa região onde eu estou na minha função, né? Se eu considerar um planozinho, né? No ponto que eu estiver, ok? Então, esse nabla, ele justamente aproxima para a gente a tangente nessa função. Ela me diz para onde é que está apontando ali a tangente naquele ponto. Tá? É isso que ele dá. Tá? Então, por conta disso, a gente consegue, a partir de nabla y e nabla x, né? Se eu chamar lá aquela função a tan2, né, da linguagem C, e passar nabla y e nabla x, ele vai retornar para a gente o ângulo. O ângulo onde eu tenho a superfície aqui, se essa superfície tiver uma determinada inclinação, é esse ângulo aí que ele vai determinar para a gente. Só que ele dá o ângulo de inclinação máxima da superfície, né? Para onde, qual é para a direção que ela está inclinada com o máximo ângulo possível, né? Esse máximo a gente consegue calcular através da magnitude, que é dado por essa de cima aqui. Se eu pegar delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado e achar a raiz, aí a gente tem a magnitude. Então, assim, só para vocês verem que gradiente não tem nada de especial, né? É só duas funções diferenças e nada mais do que isso, tá? Na verdade, é uma aproximação muito grosseira, né, do comportamento da superfície. Muito grosseira, assim, depende, né? Depende do tamanho de ΔX e depende do tamanho de ΔY. Se eu levar ΔX e ΔY para zero, para próximo, um valor muito próximo de zero, né? Tá? Obviamente, esse ΔX e esse ΔY que eu estou falando. Se eu levar eles para muito próximo de zero, esse nzinho aqui, né? Se eu ficar muito próximo de x, aí eu aproximo, aí eu tenho a função, eu tenho a definição de derivada mesmo, né? Quando o limite de n, x mais n, quando n tende a zero, não é isso que está lá nos livros de cálculo? Né? Aí a gente passa a ter uma aproximação mais precisa. Tá? Mas aqui em visão computacional, ou até em processamento de imagem também às vezes, né? Essa aproximação de pegar um pixel e subtrair do outro já é mais do que suficiente para a gente. Às vezes a gente usa uma máscarazinha, né, em torno de um pixel, para captar melhor aí o gradiente. Essa máscara, uma máscara maior do que a 3x3 até, né? Às vezes uma máscara de 12x12, até 24 pixels de diâmetro, né? O pessoal tem utilizado aí para determinar a magnitude e a direção aí do gradiente, ok? Mas só para a gente, veja agora, se eu tiver em imagem, eu estou numa coisa, né? Se eu tiver em uma superfície, aí o gradiente tem uma representação geométrica mesmo, né? Tem a representação da tangente da superfície para a gente. Bom, legal. Então, imagina que se eu tiver o gradiente na superfície, eu tenho como calcular a normal, né? Da superfície. Se eu tiver a normal da superfície em todos os pontos da superfície, será que dizer, ó, a altura nesse ponto aqui é essa? Utilizando esse mapa de agulhas, né, que a gente pode chamar isso de um mapa de agulhas, normal tá apontando sempre na direção perpendicular à superfície, né, daria para mim reconstruir para os outros pontos, se eu tiver um ponto. Tá? Então, o problema, quando a gente está com uma imagem só, eu tenho, se eu calcular o gradiente da imagem, né, ele vai ter uma semelhança, esse gradiente, essa diferença aí, né, do gradiente na imagem, ela reproduz de certa maneira, ela tem um similar se eu pegar a superfície da cena, a mesma superfície, e determinar o gradiente da superfície. Quando o gradiente da superfície muda,
o gradiente da imagem daquela superfície vai mudar também. Então, essa mudança aí de um pixel para outro é que nos permite, então, que esses métodos aí de reconstrução, né, a partir de sombreamento, eles possam ser efetivados. Então, vamos separar bem as coisas, vamos entender o que é o gradiente da imagem, né, que não tem nada a ver com o gradiente da superfície, são coisas diferentes, mas existe uma correlação entre ambos, ok? E é isso que a gente vai determinar mais ou menos aqui nessa aula de hoje. Como é que eu consigo obter, em suma é isso que a gente quer, né? Como é que eu consigo obter o gradiente da superfície se eu tiver o gradiente da imagem? O gradiente da imagem eu tenho, né? Tem como eu pegar a imagem e calcular o gradiente dela, ok? Então, assim, tudo isso para dizer que na prática essa história de gradiente é uma aproximação mesmo, depende do tamanho aqui, né, do passo que eu dei em N, né, para X e para Y, né, é simplesmente pegar o valor aqui nesse ponto e subtrair o valor desse ponto, né. Fazendo isso, eu estaria determinando aí as duas componentes do gradiente, ok? Legal, então aí se a gente vai para a superfície, isso tem uma denominação aqui dentro da divisão computacional, né, tem uma maneira específica de a gente representar isso. Normalmente a gente diz, né, que o gradiente de uma superfície ele é dado pelo vetor PQ, onde P é a derivada parcial, né, na direção X, derivada parcial na direção X, não é nada mais do que isso aqui, né, que a gente acabou de ver, seria o nabla X, né, que pode ser aproximado pelo nabla X. E o Q é a derivada parcial na direção Y. Tá? Veja bem, se eu tenho um valor da derivada parcial na direção X, tem o valor da derivada parcial na direção Y, né? O valor da derivada parcial é simplesmente o da frente menos o de trás. E aqui também, ou se eu quiser, o da frente menos o anterior, né, do atual, dividido por 2, lembra lá daquela nossa definição de gradiente, quando a gente viu em processamento de imagem, né? Pode ser também, ok? Ali eu tenho, o importante é que eu tenho uma derivada na direção X, a outra na direção Y, né? Veja, eu tenho duas componentes. A terceira componente, ela vai estar para cima, né? Com essas duas aqui, eu consigo calcular essa terceira para achar aí qual é a direção da superfície. Usando essas duas, se eu usar P, Q e 1, né? Por exemplo, né? Colocar a terceira como sendo 1, pronto, eu já teria um vetor aí que me daria, né? De uma certa forma, qual é a direção da normal nessa superfície, né? Ok? Então, lembrando que a normal é um vetor que ela é paralela a P e aqui. Então, dá para a gente recuperar P, é isso que eu quero dizer. Qual é o vetor P? O vetor P é o vetor que é P, 0 e 0, né? Ele é só o valor de P na direção X e a 0 de Y, não tem valor nenhum definido em Y e não tem valor definido em Z, na direção da normal, na direção de Z, né? O Q é a mesma coisa, é 0, Q e 0, né? Então, usando esses dois, se eu fizer o produto vetorial entre eles, eu consigo descobrir o vetor normal. Tá? Então, dá para utilizar só esses valores, desde que eu use essa aproximação que eu acabei de falar para vocês agora, eu conseguiria ter a normal da superfície. Legal, então se eu conseguir determinar P e Q para todos os pontos da minha imagem, né, a partir da imagem, determinar o valor de P e Q da superfície correspondente, né, eu conseguiria. Se a gente olhar essa figura aqui, por exemplo, dá para mim, visualmente aqui, eu sei que aqui dentro dessa calha, a normal, ela está para onde? Ela está para cima, né? Tá? A gente sabe disso. Aqui em cima, a normal também está para cima. Tá? Provavelmente aqui não está, aqui está de uma cor só, mas porque eu não consegui fazer o sombreado. Depois tem algumas figuras à frente, está o sombreadozinho. Mas provavelmente isso aqui teria um sombreado, né? Tá? E aí, nesse ponto aqui que está dentro da calha, e esse ponto que está no topo, né? Vamos botar uma telha agora, né? Ao contrário.
ok? Se eu definir a normal nesses pontos, e eu tenho como fazer isso, né? Se eu quiser, se eu inicializar elas aqui, usando os valores de P aqui de todos os outros pontos, teria como eu espalhar isso para os outros pontos da minha superfície, né? A partir da imagem, tá? Dá para a gente fazer isso, usando aquela técnica, usando técnica de relaxação, a gente vai ver isso, tá? Mas, por enquanto, vamos entender isso aqui, que o valor de P é um número, né? É um escalar. Ele é d de f, d de x, que é d de f, d de y, né? Ok? Ou seja, derivada parcial na direção x e derivada parcial na direção y da superfície. A gente está tratando aqui de superfície, né? Ok? Legal. Então, por exemplo, se eu considerar que o z está na direção do observador, né? Para que o x fique para a esquerda, para a direita, desculpe, e o y para cima, tem como eu saber, por exemplo, que aqui nesses pontos, ó, que estão bem no centro do cilindro, qual é a normal? A normal aqui é 001, né? Ou seja, o z apontando para cá, né? Tá? Normal já normalizado, né? O vetor da normal é esse. Ok, legal. Então, me parece que se eu pegar esse vetor normal aqui e tiver os gradientes da imagem, né? Ou se eu tiver também a normal aqui, nesse cantinho, e a gente sabe qual é a normal aqui, né? Tá? Qual é a normal aqui? Ela está apontando para o eixo X, né? É um vetor apontando em cima do eixo X. Então, ela é 100, né? E aqui, desse lado é menos 100, né? Aqui é o X negativo. Opa, bacana, eu tenho a normal em 3 pontos, Adão. Aí tem como estabelecer uma relação usando esses pontos como base, mantendo esses pontos, a normal desse ponto nunca vai mudar, e fazer um espalhamento da normal para os outros pontos, né? Me parece que tem como eu fazer isso, e mais usando o gradiente da imagem agora. Eu vou sair do gradiente da superfície, né? E vou para o gradiente da imagem, tá? A partir disso eu consigo definir o gradiente em todos os outros pontos, que a gente não tem, o gradiente desses outros pontos da superfície, mas da imagem eu tenho. Tá? Então, se eu tenho o gradiente da imagem aqui, o gradiente da superfície aqui, tenho o gradiente da imagem aqui, gradiente da superfície aqui, e tenho aqui nesse outro lado também, me parece que dá para interpolar para os outros pontos, né? Tá? É mais ou menos essa a ideia que a gente tem aqui no Shape from Shading, tá? E nós, seres humanos, acredita-se, né, que nós tenhamos essa capacidade também, né? Tanto que a gente consegue, quando eu olho aqui para esse cilindro, ele é plano, né? Esse cilindro é uma tela que está na minha frente, é toda plana. Mas a gente tem impressão, né? A gente acredita que eu tenho uma profundidade aqui, né? Eu sei que aqui está mais perto de mim. De alguma maneira eu sei disso, né? E sei que aqui está mais longe. Eu consegui determinar que aqui a profundidade é menor do que lá, né? Claro, se pegar o plano, não é, né? A mesma coisa, se a gente olhar para a Lua daqui, pela distância que a Lua está da gente, ela vai ser um prato, né? Mas a gente sabe que ela, na verdade, não é um prato, né? Tá? Então, a gente consegue calcular, consegue estabelecer uma relação para calcular espalhar o gradiente para os outros pontos da imagem, ok? E é justamente isso que faz essa técnica de relaxação. A gente inicia, né, a orientação em alguns pontos da imagem, obviamente você precisa ter esses pontos. Se você não tiver, você pode ter problema. Um outro problema também, veja bem, nesse caso aqui, por exemplo, se eu inicializar aqui, né? Bom, se eu inicializar aqui para cima, aqui eu sei que a normal está em Y, né? É 0, 1, 0. E do outro lado é 0, menos 1, 0, né? Então, se eu inicializar nesses pontos, provavelmente eu vou conseguir resolver a ambiguidade. Mas veja bem, isso aqui, ao invés de ser um cilindro, poderia ser como esse aqui, né? Poderia ser alguma coisa côncava, né? Com uma luz de cima, vai estar assim também. O maior brilho vai estar no centro e aqui vai estar meio sombreado do lado, né? Então, como é que eu sei que se isso aqui é côncavo ou convexo? Tá? Então, eu preciso de mais de um ponto. Preciso ter, se tiver a posição desse ponto também, né? Então, veja que o problema de shape from shade, ele pode gerar ambiguidade. E, às vezes, a gente mesmo, quando a gente olha
uma imagem plana, a gente não tem condições de afirmar se ela é côncava, né, ou se ela é convexa, ok? Pode ser um ou outro, depende do... Claro, na realidade isso não ocorre, né, porque a gente utiliza outras técnicas junto. A gente tem estéreo junto com shading, por exemplo, né, para determinar isso. A gente não usa só... Se eu ficar só no shading, provavelmente eu vou ter problemas. Mesmo tendo essa orientação inicializada em um elemento, ok? Legal, então, relaxação é isso, você inicializa a orientação para cada elemento, e aí, a partir disso, você relaxa, né, a orientação dele para os vizinhos dele. Eu não sei se vocês já viram, na aula passada também perguntei isso, vizinhança de Manhattan, mas a técnica é similar à vizinhança de Manhattan, né? No caso aqui, a gente sabe que naqueles pontos que eu defini a orientação, ela não vai mudar nunca, né? E eu mudo os outros para que alguma medida dessa orientação em toda a minha superfície, ela seja minimizada, ok? E essa medida é justamente uma equação que a gente consegue definir, tá? Então, se a gente tiver isso, a gente consegue fazer essa técnica de relaxação, ok? Para chegar lá, vamos ver alguns conceitos, e no final a gente passa o algoritmo para vocês que faz o Shape from Shade, que eu vou pedir para vocês implementarem também. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente quer estimar a forma, né, dada apenas uma imagem. Então, vamos pensar que eu tenho um observador aqui, que esse observador está olhando para uma determinada cena, né? E lá nessa cena eu tenho um patchzinho aqui retangular, né? Um pixel. Se a gente pensar na imagem, o correspondente a um pixel lá na cena, né? Ok? Eu tenho a normal, eu tenho a posição da luz, tá? Essa luz pode ser a luz do sol ou pode ser uma luz no ambiente. Se ela for no ambiente, eu tenho que saber a orientação, né? Eu tenho que saber a posição dela. Se for a luz do sol, a gente joga lá para infinito, numa determinada direção, e está tudo certo, né? E aí todos os raios são paralelos. Mas, bom, de fato, os raios que chegam nesse patchzinho, mesmo que seja uma luz pontual, né, que a gente chama essas luzes de bulbo, eles também vão ser paralelos, né? Ele não vai mudar. Eu não vou considerar que o raio do patchzinho, ele muda ao longo do patch. De fato, eu só tenho um ponto no centro, que é onde a luz está batendo, né? E o patch retangular, né? Ele reflete com a mesma intensidade para todos os pontos da superfície dele, apesar dele ser um único ponto, né? Ok? Mas beleza, eu tenho o I aqui, chamado de ângulo de fase também, né? Que é o ângulo entre a luz e a normal, a superfície. Ok? E eu tenho aqui o ângulo E. Veja, o observador pode estar na mesma posição da luz, né? Idealmente isso não acontece, mas se eles estiverem bem próximos um do outro, por exemplo, né, se tiver a luz de cima e o observador de cima, o E vai ser igual a I, né? Tá? O que acontece é que a resposta em função do gradiente da superfície para esse conjunto aqui, né, ela vai ser diferente, depende da posição do observador com relação à posição da luz. Tá? Se a gente considerar só a posição da luz e a posição da normal, de fato, se a gente não considerar que eu tenho reflexão especular, considerar a reflexão só difusa, né, que é aquele modelo lambertiano, aí a quantidade de luz que vai ter aqui nesse ponto depende unicamente desse ângulo I, né? O ângulo E não vai influenciar. O ângulo E influenciaria se eu tivesse reflexão especular. Mas se a gente assumir um modelo lambertiano, onde eu não tenho reflexão especular, não importa onde tiver o observador, a quantidade de luz que ele vai perceber aqui desse patchzinho vai ser sempre a mesma, ok? E vai depender do ângulo I aqui. Se a luz estiver bem em cima da normal, eu vou ter quantidade máxima de luz, né? À medida que a luz se afasta do normal, vai diminuir a quantidade de luz refletida, né? Quando ela estiver aqui a 90 graus,
ou tiver a mais de 90 graus, eu não tenho luz nenhuma, né? Em cima da imagem, ok? Em cima da minha superfície, desculpa. Por consequência, a minha imagem vai estar escura, né? Vai estar preta. Tá? Seria como se eu estivesse olhando de trás, né? Ela não vai aparecer na imagem, ok? Beleza, então, considerando esses ângulos aí, se a gente entender que a fonte de luz está longe, vamos considerar a fonte de luz como sendo o Sol, por exemplo, o ângulo I, o ângulo E e o ângulo G é chamado de fase, aqui no anterior. O ângulo G é o ângulo entre o observador e a luz. Dá para a gente calcular ele, né? Calcula. Se você tem a posição do observador e a normal, esse aqui é o ângulo S, se você somar ele com I, você tem o ângulo E, né? Não, na verdade não. Porque o observador pode estar para lá, né? Tá? Você tem que aplicar aí vai ter que usar o observador e a luz, e esse ponto aqui. Com esses 3 pontos você consegue determinar quem é o ângulo E. Ok? Na verdade eu vou ter um triângulo aqui, né? Para esses 3. Tá? Mas beleza, dá para calcular o G, se a gente tivesse a posição, né, na superfície, etc. Mas a gente não tem, ok? Bom, a reflectância, normalmente a gente usa a letra R para representar ela, e ela é dada, a gente já viu lá em slides anteriores, em aulas anteriores, né? Ela é dada pela derivada parcial de L, L é a luminância, né? É a radiância, né, que chega ali e o IE, né, que é o fluxo incidente. Tá? Então, a quantidade de luz que sai e a quantidade de luz que chega, se eu pegar, sai é L e chega é E. Se eu pegar a razão entre elas, eu vou estar determinando o R. Por que está D aqui? Porque isso é num petzinho pequenininho, né? Então, aqui eu tenho, de novo, a noção de diferencial. Né? Na verdade, eu vou estar com uma diferencial de L e a diferencial de E. Dividindo as duas, vai dar L sobre E no final das contas. Isso aqui é a radiância instantânea, né? A refletividade instantânea, né? Naquele ponto essa é a razão entre L e E. Ok? Legal. A gente quer calcular o L, o que interessa para a gente, né? Então, se eu pegar esse E e passar DE, né, e passar para o outro lado, eu teria RDE. Como eu tenho um Dzinho aqui no L, para remover esse D, eu integro do outro lado, né? Então, quando eu integrar RDE, eu tenho o que interessa para mim, que é a irradiância na imagem, né? Ok? Então, a partir de L, que é a radiância que sai, no caso, eu vou estar aproximando a irradiância da imagem pela radiância que sai da cena. Eu vou entender que elas são a mesma coisa. A radiância que está saindo da cena é a irradiância que está chegando, é o valor que está chegando na imagem. Ok? Então, na verdade, apesar da gente usar L, que é a radiância, a gente aproxima a irradiância da imagem por esse L. Tá? Então, por isso que joga esse cara para o outro lado, o integral disso vai me dar o E, o valor de L. Legal. Se a gente considerar, então, a reflexão mais simples, que é a lambertiana, e aquele ângulo I lá, né? A reflexão, a quantidade de luz, né, que chega na superfície, ela é proporcional ao cosseno daquele I, tá certo? Acho que tem, deixa eu voltar lá para... Pronto, é proporcional ao cosseno desse I aqui. O único ângulo que vai influenciar na quantidade de luz que chega, né, na radiância aqui, é esse I, ok? De fato, né, se eu colocar luz em cima de N, eu vou ter o máximo de luz aqui, como eu já falei agora há pouquinho. Beleza. Se a gente considerar a função de refletividade relacionada a esse gradiente da superfície, em relação a um sistema orientado no observador, aí a gente consegue, né, definir o conceito de espaço gradiente. Então, observador é origem, ok? Dependendo da posição que eu tiver lá na cena, eu vou ter, lembra do P e do Q? Eu vou ter determinados P's e Q's. Então, à medida que esse P e esse Q varia lá na cena, e o observador aqui está numa determinada posição, ok? A quantidade de luz
que ele vai receber lá da luz, ela vai variar, de acordo com os círculos, né? Ela vai variar ao redor desse cara, ela vai ser a mesma em algumas regiões, mas em outras regiões ela vai ser diferente, né? Ok? Então, nessa hora, a gente coloca qual seria o gradiente 0, 0? Se o observador está aqui, quando o observador está na direção da normal, aí, né, o gradiente na superfície é 0, 0. Tá? 0 numa direção, 0 na outra. Tá? Beleza, então vamos entender melhor esse conceito de espaço gradiente aí. E se a gente mudar, né, agora e colocar, né, essa orientação física da superfície, não da intensidade, né? Eu estou tratando aqui da cena. Então, estou tratando daquele P e aquele Q que a gente viu lá no início, né? Lembra, lá a gente tinha definido o P como sendo derrom de Z, derrom de X só, né? Tá? Aqui a gente coloca o menos Z justamente para conformar que a origem estava para cá, né? Lá no que eu coloquei, agora a origem está no observador, está ao contrário. Então, isso aqui, de fato, para nós é o P, né? É o derrom de menos Z, derrom de X passa a ser o P, e o derrom de menos Z, derrom de Y passa a ser o Q. Ok? Se eu entender que a superfície Z, ela é uma função, né, de X e Y. Ok? Entendendo que lá eu tinha o Z para fora, agora eu tenho o Z entrando para a imagem. A gente só inverteu aqui as posições. Mas, em suma, eu tenho o mesmo P e o mesmo Q aqui, que a gente tinha lá no início. Isso é um conceito de espaço gradiente. Veja, se P e Q muda, vai mudar a quantidade de luz em relação à cena. Se eu manter a luz fixa, né, e sair alterando P e Q, obviamente, a quantidade de luz aí vai mudar de acordo com a iluminação que eles vão receber. Se a luz estiver aqui, né, e ele ficar 90 graus em relação à luz, vai ser 0, né? Ok? Então, quem está aqui olhando isso, aqui do observador, vai perceber essa mudança na cena, né? À medida que ele se aproxima de lá, ele vai... Ok? E essa mudança, dependendo da posição que tiver, se a luz estiver em cima do observador, veja bem, aí nessa hora eu vou ter círculos, né, na imagem. À medida que se afasta, que o P, à medida que o ponto, né, sai daqui e vai para a borda, né, se eu tiver uma superfície plana, por exemplo, que eu olho para a borda dela, o P nas regiões aqui, que são, se eu pegar... pegando a magnitude dele, a magnitude do gradiente dos dois, eu vou ter o mesmo valor nesses círculos concêntricos. Com isso, eu vou ter valores meio que circulares, né? No centro é um valor, à medida que eu vou me afastando do centro, eu vou ter os valores mudando constantes. Os valores do brilho da superfície, o valor de L, o valor de iluminação. Tá? Então, o valor da iluminação, ela muda de acordo com P e Q, dependendo do P e Q que eu tiver, né? Para uma mesma posição de visualização. Tá? Vamos entender, então, que o nosso PETzinho ali, ele pode ser representado por um plano, né? De fato, se eu pegar um plano, estudando a equação do plano, né? Ela é dada por isso aqui, AX mais BY mais CZ mais D, ó, já tenho, né? Para dizer que o plano está fora da origem, né? Isso aqui tira o plano da origem, essa variável D. Se eu pegar essa equação aqui, manipular ela e colocar o CZ para o lado de lá, né, eu vou ficar com CZ negativo. Depois, se eu pegar o C e passar dividindo esses outros três termos, eu chego a essa equação de baixo aqui. Tranquilo. Veja bem, o que isso aqui está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que o A sobre C, ele é o P, né, está multiplicando o X. O B sobre C, ele é o Q, está multiplicando o Y. É o gradiente em Y, e o D é a constante que vai tirar esse cara da origem, né? Vai me dar a altura que se eu fizer x igual a 0 e y igual a 0, né? Eu vou ter o menos E exatamente igual a D sobre C. Vai ser a direção lá no eixo Z que o meu plano está, né? Estaria, ok? Bom, mas... Então, esse P e esse Q aqui é exatamente o PQ que a gente está tratando aqui atrás. São esses dois aqui, né? Só que aqui foi calculado, né, usando o diferencial, né? E aqui, só para a gente relacionar isso à equação do plano que
é bem definida aí na literatura, né? Tá? Então, o espaço gradiente ele é chamado esse espaço vetorial PQ. Ele é 2D, né? Um espaço 2D. Tá? Lembrando que P é o valor do gradiente na direção X, Q é o valor do gradiente na direção Y. Eu não tenho um vetor P e um vetor Q, mas eu consigo achar o vetor P a partir disso aqui. O vetor P é o vetor que tem o valor de P aqui. Se eu quiser um vetor, né, na direção X, daqui dá para mim definir esse vetor, ok? É o vetor P00. E o vetor Q seria o vetor 0Q0, né? E aí Z eu consigo, a partir do produto vetorial desses dois, determinar o valor de Z. Mas, de fato, com esses dois números só, eu consigo representar o gradiente, né? De uma maneira bem mais simplificada, ok? E aí eu passo a ter um espaço 2D para representar isso. Então, veja, a gente pegou do espaço 3D, o gradiente, um vetor, né, na direção X, por definição, ele é 3D, né? Eu teria que ter 3 variáveis, mas a gente só está representando com uma, porque a gente já sabe as outras duas quais são os valores, ok? Eu sei que eu estou na direção do eixo X, eu sei que eu estou na direção do eixo Y aqui, né? E o Z eu consigo recuperar a partir disso. Beleza, então se eu tiver lá uma imagem olhando diretamente para a cena e o observador estiver exatamente perpendicular ao ponto lá na cena, né, pegar esse petzinho lá e esse ponto estiver exatamente perpendicular ao observador, o vetor P e o vetor Q lá vão ser os dois zero. Nessa hora eu tenho 0, 0 para os dois, né? Ok? De fato, se eu tiver aqui a gente consegue ver isso melhor. Se eu tiver algo parecido com isso aqui, por exemplo, o observador olhando aqui para o centro desse cubo, no centro do cubo, o valor de P e o valor de Q é 0. Tá? Aqui está representado melhor. Se ele estiver do lado direito, se eu estiver olhando para um ponto aqui, o observador estiver exatamente olhando para esse ponto aqui, isso aqui é esse cubo, tá? Visto em perfil, né? Bem de frente para a gente. Se o observador aqui estiver olhando para essa face do cubo, essa face ela não tá bem inclinada aqui, mas estaria bem, exatamente, né? Ele estaria olhando para a parede aqui, né? Para o cantinho, estaria bem no cantinho da parede, olhando para a parede do infinito. Né? Em Y eu tenho 0, né? E em X, se eu pegar aquele ponto de lá e subtrair do de cá, vai dar o quê? Vai dar um valor muito grande, né? Isso, ok? Tá terminando, aqui a superfície está pequena, mas normalmente, se eu tivesse isso aqui indo para infinito, seria infinito menos 0 aqui, né? Esse ponto aqui é 0, 0, ok? E aqui é o contrário, aqui o gradiente teria que estar para lá, né? Então seria menos infinito, quando eu pegar esse ponto, seria o de cá, seria 0 menos infinito, né? Tá? Se aqui é o ponto de lá menos o de cá, aqui eu tenho que fazer o de cá menos o de lá. Tá? E aqui é a mesma coisa, para cima é a mesma coisa para baixo. Sendo que aqui em Y, né, eu consideraria agora. Tá? Ou seja, então já deu para vocês entenderem que se eu estiver olhando numa quina, né, de um objeto, o gradiente ali, exatamente na quina, né, se eu estiver olhando exatamente o observador aqui olhando para lá, eu vou ter eu sei quais são os gradientes, né? 0 menos infinito para esse lado de cá do cubo, infinito, 0 infinito para esse lado de cá, para esse lado de cima aqui, infinito e 0, eu estou em Y agora, né? E para lá de baixo, menos infinito e 0. Né? E aqui para esse ponto central, o valor de P e Q, ele é 0, 0. Ok? Não sei se vocês entenderam bem aí. Usando isso, dá para a gente calcular a direção da mudança da intensidade. Aqui no centro, se eu tiver um gradiente 0, 0, se eu fizer o P elevado ao quadrado mais Q elevado ao quadrado, e a raiz vai dar 0, né? Então, eu não tenho mudança nenhuma. Já aqui, eu tenho uma mudança enorme, né? Aqui também, se eu estiver olhando bem na borda aqui né? No centro aqui, olhando para a borda, que seria o caso de estar aqui olhando para lá. Tá? A mesma coisa para cima, a mesma coisa para baixo. Tá?
Quer dizer, aqui eu extremizei, mas se eu tiver superfícies que não sejam assim tão abruptas, né? Que provavelmente eu tenho mudanças mais suaves, esse gradiente ele vai variando em cima da superfície, né? Só para voltar e deu para vocês entenderem melhor, eu espero, essa questão do P e Q. Tá? Então, de fato, um vetor P e Q, tal que P é derrom de menos E, derrom de X, e Q, derrom de menos E, derrom de Y, representa muito bem para mim a normal, aí, representa o gradiente, aliás. Né? E sabendo que a normal vai ser perpendicular a esses dois vetores. Dá para me calcular a normal a partir desses dois valores somente, né? Ok? Legal. Por exemplo, para essa função aqui, né, para essa calha e telha, né? Calha de um lado e telha do outro, se eu tiver um ponto bem aqui nessa região, provavelmente o meu P vai estar voltado para lá, né? E o meu Q vai estar, que é na direção Y, né? Estaria para baixo aqui. Então, o Q seria negativo e o P seria positivo, né? Para a direita. Quando eu pegar os dois e juntar com a terceira componente aqui, eu consigo determinar o vetor normal, ok? Fazendo produto vetorial, estendendo isso aqui a vetor e fazendo produto vetorial dos dois, eu conseguiria, né? O terceiro. Legal. A partir do espaço gradiente, a gente consegue definir um mapa de reflectância. Se eu soubesse o valor de P e Q em todo ponto da superfície, eu teria um mapa de reflectância daquela superfície. O mapa de reflectância, ele representa justamente a variação de brilho percebido de acordo com a orientação da superfície. Tá? Então, usando P e Q, eu consigo, usando aquelas equações que a gente já viu ali atrás, determinar uma função que daria, na verdade, a radiância da cena como uma função do gradiente da superfície, né? Essa função aí, ela é usualmente representada como contornos de radiância. Então, dependendo da cena que eu tiver, né, eu posso dizer, os valores de P e Q aqui, o valor de R aqui, ele é constante. Se eu sair mudando o P e Q de acordo com isso aqui, eu vou ter o valor de R sempre constante, né? Ou se eu sair modificando o valor de P e Q, eu vou ter valores de R. Dá para mim gerar um mapa de, a gente chama de curvas de níveis, né? Que me representa. Daria para fazer isso. Se eu tiver alguns pontos na imagem, conseguir determinar a reflectância para esses pontos, eu conseguiria gerar esse mapa de reflectância, que na verdade posso traduzir em curvas de níveis, né? Um mapinha tipo que a gente tem em topografia, só que aí no caso, para reflectância, dependendo, claro, se eu mudar a posição da luz, o que vai acontecer? Vai mudar a reflectância, né? Para esses pontos, ok? Mas se eu manter a posição da luz sempre fixa, esse mapinha vai depender de P e Q. A reflectância vai depender de P e Q, né? Tá? Então, se a gente construir esse mapa de reflectância, claro, a gente não sabe ele, por quê? Porque a gente não sabe P e Q. Mas a gente tem como associar ele à reflectância dada pela imagem. Se a gente tiver reflectância em algumas posições da imagem, a gente consegue ir lá para a cena e reconstruir a da cena. Tá? Esse é justamente o princípio que a gente vai usar aqui. Ok? Então, supondo superfície lambetiana, a gente já falou isso, né? Vamos imaginar aqui que o observador e a luz, eles estão um em cima do outro. Então, pega o observador aqui e leva lá para a posição da luz. Se os dois estiverem um em cima do outro, esses mapas de reflectância, à medida que eu me afasto do centro da imagem, né? Se o centro da imagem estivesse aqui, por exemplo, à medida que eu me afasto, eu vou ter o mapa mudando constantemente, né? Dá para perceber isso. A reflectância, ela vai ser um círculo. Dependendo, se eu estiver no centro da imagem, a reflectância é 1, à medida que eu vou me afastando, vai ser 1. Então, nessa hora aí, como a superfície lambetiana plana possui intensidade constante, né? Para ângulo de iluminação constante, mudando o valor de P e Q, se eu mudar esse ângulo I, né? À medida que eu me afasto, se eu estiver num plano, né? À medida que eu me afasto do centro, olhando para baixo, eu vou ter valores constantes da radiância aí em círculos ao redor desse plano, né? Eu acho que aqui
explica melhor, né, o que eu quero dizer. Para esse caso nosso, não está bem no centro, era para estar no centro aqui. Pronto, ó, à medida que aqui no centro o valor de P e Q é 0, 0, né? À medida que o valor de P e Q vai aumentando, os dois, né, eu vou tendo o valor da reflectância. No caso, eu estou chamando de radiância, mas é reflectância. Ele é constante em círculos, né? Então, aqui, por exemplo, o valor de P, sei lá, que seja, se for 1 aqui, né, vai ser quase meio aqui. O valor de P igual a meio, menos meio, né? Desculpa. Para a esquerda e 0, a reflectância vai ser a mesma que para o valor de P, meio e 0 de Q, né? Tá? Então, para esse ponto aqui, provavelmente, se é meio, vai ser raiz, né, disso daí. De fato, quando eu estou distante, né, a mesma distância do ponto central, tendo uma superfície plana, entendendo que aqui a nossa superfície é plana, né, e eu estou olhando daqui para lá, né, o observador e luz estão na mesma direção, à medida que eu me afasto desse, dá para perceber aqui, que à medida que eu afasto, o que vai acontecer? O P e Q vai aumentar, né? Eu estou olhando para cá, para aqui o P e Q é 0, e aqui, lembrando que P e Q vão de 0 a infinito, né? Ou 0 a menos infinito, dependendo da... Se eu tivesse uma esfera, né? O valor de Q seria infinito, o valor de P, desculpa, seria infinito para esse lado de cima, e o valor de P seria infinito, menos infinito para o lado de baixo, né? Ok? Mas se eu tiver um plano, não, isso não vai ser, né? À medida que eu me afasto mais, eu consigo ter um Q menor do que infinito. E aí, num plano, dá para a gente perceber bem que esses valores, eles vão mudar. Isso se o observador e a luz estiverem na mesma posição e olhando perpendicularmente para a imagem, ok? Mas se eu pegar esse plano aqui agora, é um plano, e entortar ele assim, o que vai acontecer? Esses círculos vão deixar de ser círculos. Eles vão passar a ser elipses, né? Se chegar no limite que o plano sair, que a elipse sair, né, da imagem que eu estou enxergando, né, sair da minha cena, do quanto eu consigo enxergar, você passa a ter uma superfície que, o mapa de reflectância, né, desde que a sua superfície seja reta ainda, seja plana, mas entortando ela, dá para perceber que eu vou ter essas elipses aqui entortadas também, pode se transformar em algum momento em parábolas, né? Quando esse cara aqui, ó, chegar bem pertinho daqui de cima, do outro lado ele vai se transformar numa parábola, porque não vai estar visível, é isso que eu quero dizer, né? Essa outra parte aqui da elipse não estaria visível. Tá? Mas eu acho que vocês conseguiram notar bem que isso aqui, o mapa de reflectância, ele depende, né, para uma superfície plana, olhando de centro, ele seria mais algo parecido com isso. O valor da reflectância ele vai ser diferente aqui, aqui vai ser um outro valor, né? Mas o importante é notar que o valor nesse círculo aqui vai ser sempre igual. Tá? O valor da reflectância aqui é o mesmo em qualquer ponto desse círculo. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ok? O valor não muda ao longo desses círculos. Claro, se eu mudar a superfície, vai deixar de ser círculo. Tá certo? E se for uma superfície quaisquer, aí isso aqui vai se transformar nas tais curvas de níveis, né? Que eu falei para vocês. São linhas que representam aí a reflectância dentro da imagem. Não sei se vocês entenderam melhor agora, eu espero que sim. Tá? Faltou só esse outro slide aqui anterior, mas era só para dizer isso mesmo, né? Tá? Veja, aqui no centro, né? O valor de P e Q, aqui no centro é 0, 0, né? Eu não sei se ele aumenta, se ele diminui, depende do lado que eu tiver, né? Ok? Q aumenta para lá, né? P aumenta para lá, Q aumenta para cima, ok? Então, na verdade, é o contrário que a gente tinha colocado. Seria para cá o P e para cima o Z, né? Para ficar o... Não, é isso mesmo, tá certo. O Z é entrando, né, para a imagem, ok? Então, por isso que é derrom de menos E, derrom de X é o P, e derrom de menos E, derrom de Y da superfície é o Q, né? Ok? Beleza, eu espero que vocês tenham entendido isso e que isso pode ser generalizado, né?
Pronto, se a gente tiver o observador aqui em cima, né, olhando para o plano XY, e a luz, né, os dois aqui nessa direção, né, exatamente na direção da normal, o vetor normal vai ser 0, 0, como a gente está daqui para lá, né, vai ser 0, 0, menos 1. O vetor saindo da superfície para a luz ou da superfície para o observador e luz em cima de N, né? Se eu colocar os dois, todo mundo aqui em cima do ponto N, ok? Significa que num determinado ponto na superfície, o valor da normal, a normal a esse ponto vai ser PQ menos 1, né? Menos 1 é, se eu estou olhando, o meu vetor Z é para a imagem, né, olhando para a cena, olhando para cá é menos 1, né? Colocando a origem no observador. Tá? Então, PQ menos 1 é esse vetor que sai do ponto considerado, que tem gradiente PQ, e só pegar a terceira coordenada como sendo menos 1, né? Tá? Então, de fato, se eu fizer definir o vetor P00, né, 0P0, e fizer o vetorial dos dois, eu vou chegar, dependendo do que eu fizer, eu vou chegar a isso aqui também, né? Ok? É isso que a gente obtém. Tá? Como a gente sabe que o valor de R ele é dado por uma constante, né, R0, vezes o cosseno de I, ou seja, a quantidade de luz que esse ponto vai refletir, ela é dada pela quantidade de luz que chega, né, multiplicado pelo cosseno, multiplicada pelo cosseno do ângulo, né, ela tem o R0 aí, que é a constante de luz refletida, né, quantidade de luz que eu refleti vezes o cosseno desse ângulo. Veja, se esse cara estiver em cima da normal, o I vai ser 0, cosseno de 0 e 1. Então, eu vou ter o máximo de luz. Então, de fato, isso aqui representa aquela nossa equação lambertiana, né? E R0 aqui é a quantidade de luz que ele reflete, ok? Então, se R pode ser dado por essa função aqui, se eu pegar esse carinha aqui, substituir, né, no lugar do N, da normal, e tiver o vetor para a direção de luz, se a luz estiver aqui em cima, de N, qual vai ser esse vetor? Esse vetor é PQ menos 1. Então, fazendo o produto escalar desses dois aqui, eu vou chegar à equação para esse caso particular que a gente tinha aqui, ok? Onde está todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Nessa hora, fazendo... Lembrando que como a normal é PQ1, eu tenho que normalizar, né? Dividir pela norma de PQ1. Dividindo pela norma, eu tenho a normal igual a isso. O meu vetor normal é esse aqui, né? Que é o vetor da fonte de luz, desculpa, né? É esse aqui, é 0, 0, menos 1, ok? Se eu fizer o produto escalar dos dois nessa hora e multiplicar por aquele R0 que eu tinha lá, né? Eu vou ter isso aqui como sendo o meu mapa de reflectância, tá? O meu R de PQ ele vai ser R0 sobre a norma desse carinha aqui, ok? O outro aqui já está normalizado, esse daqui não precisa normalizar, então não tem mais norma nenhuma para dividir, né? De fato, o zero vai zerar aqui, né? O outro zero vai zerar aqui, e aqui vai ficar menos 1, ok? Tá? Legal, então, para esse caso simples aqui, o mapa de reflectância seria esse aqui, tá? Agora vamos pensar no caso geral, tirando a luz de cima da normal, a luz de cima de N, né? Ok? Aí já não vai ser mais isso aqui, eu vou ter a componente do vetor, a componente do vetor de luz, né? A componente que sai da luz, que vai ser definida pelo vetor que sai daqui desse ponto em direção à luz, vai ter que entrar aí também, nesse cálculo, ok? Eu tenho isso? Não, para um determinado ponto na imagem eu não tenho, tá? Mas a gente pode também inicializar isso com algum valor, né? Se a luz estiver distante, por exemplo, eu posso assumir o valor do I, né? O valor desse vetor como sendo o mesmo para todos os pontos na superfície, sem problema nenhum, né? Ele não vai mudar, ok? E aí isso facilita, e isso justamente, essa restrição ela é usada para
facilitar os cálculos, assumindo que eu tenho luz do sol, ok? Mas legal, o que a gente viu agora é que o cosseno desse ângulo aqui, né, do ângulo I, é que determina o brilho da imagem, né? E o gráfico dele determina o espaço gradiente da imagem, tá? Visto anteriormente, ok? Legal, então no caso genérico aí, onde eu tenho uma direção de iluminação qualquer, que a direção não está em cima da normal, eu tenho que definir um vetor PS, um vetor QS, que I menos 1, que me dá a direção da luz, ok? Dado essa direção da luz aqui, se eu substituir agora naquela equação lá que a gente tinha, R0 vezes, isso aqui é o cosseno de I, né? Ok? Aí eu fico com a equação geral do mapa de reflectância. Tá? Veja, eu não tenho isso aqui nos pontos. Eu não tenho o valor de P, nem o valor de Q, nem o valor de PS, o valor de QS, eu consigo estimar isso. Se for luz do Sol, por exemplo, eu sei que ele está muito distante, e aí eu chuto um determinado valor que vai ser o mesmo, uma constante, né, para todos os pontos. Tá? Ou seja, então, para todos os pontos PACE, eu vou ter o mesmo valor PS, o mesmo valor QS aqui, não vai mudar. Tá? O que vai mudar é o P, o Q, que vai depender da posição em que eu esteja. Né? Então, se eu tiver isso aqui conhecido em alguns pontos, dá para a gente derivar daqui, dessa equação, R de PQ, uma maneira de fazer sair espalhando o valor desses pontos que eu tenho para os outros pontos. Tá? Então, calcular as coordenadas 3D, fazer a reconstrução a partir de shading, é isso. Eu estimo valores de P e de Q iniciais, né? Pode ser 0 para todo mundo, mas para alguns pontos eu tenho esses valores estimados, esses valores dados, né? Por exemplo, aqueles pontos lá que eu falei no centro, se eu tiver uma esfera, no centro da esfera eu sei que o valor é 0, 0. Nas bordas eu sei que é menos infinito 0, na outra é infinito 0, né? E assim vai, se eu estimar nesses 4 pontos e manter esses valores constantes, tem como eu alterar os outros valores para que eu obtenha alguma coisa a partir desse mapa de reflectância. Veja, isso aqui é reflectância, né? Se eu calcular isso e não der um R de acordo com o que eu tenho na imagem, a reflectância é o valor que eu tenho na imagem. Se o R não der de acordo com o que eu tenho na imagem, eu altero esses valores um pouquinho, e assim eu saio recalculando, alterando para todos os pontos, né? Então, isso faz com que eu consiga sair caminhando na minha imagem, né? Todos os pontos da imagem em cada passagem, altera um pouquinho, ele tem uma direção de alterar, né? Não é aleatoriamente, ok? Altera numa certa direção. O que pode acontecer é eu chegar e passar um pouquinho no final, mas aí eu voltaria, né? Ok? Então, fazer a relaxação é isso, é pegar essa equação aqui e sair distribuindo ela na imagem, ok? Veja, agora aqui o mapa geral, né, de reflectância para, se eu tiver levar o meu plano, né, para a esquerda, por exemplo, vou levar para a direita, né, vai acontecer isso aqui, ó. Veja, aqui no limite, o meu círculo, né, deixou de ser círculo, passou a ser uma elipse, se eu tiver um plano ainda, né. Claro, no caso geral, não tenho planos, ok? Aqui o observador não está mais perpendicular a esse pontinho central, ele está um pouquinho inclinado, né? Tá? Legal. O algoritmo de Shape from Shade leva em consideração justamente isso, usa a informação local para determinar a orientação da superfície, levando em consideração essas duas restrições, né, de reflectância e suavidade. Suavidade, a gente supõe que eu não tenho variações bruscas do nível de cinza, né? E reflectância é a mesma coisa. Eu suponho que eu tenho a reflectância definida num determinado ponto e ela também não muda bruscamente de um ponto para o outro, né? Eu tenho uma suavidade no valor do R lá. Tá? Se a gente tiver isso garantido, basta a gente definir, né, uma estimação inicial para a orientação da superfície. Eu posso supor que todo mundo é plano, por exemplo, né,
que o gradiente é 0, 0, né, para todo mundo está perpendicular à câmera, né? E aí eu saio então, pegando essa normal que está voltada para o orientador e levando ela para as posições corretas, né? Usando como isso a assunção de que o que eu tenho lá na imagem, ou seja, o valor da radiância, né, da irradiância, aliás, é igual ao valor da reflectância, né, ao valor dado pelo mapa de reflectância, né? Se isso tiver certo em algum ponto, então lá naquele ponto central eu assumo que está certo, que está adequado o valor, e não mudo ele, e aí eu calculo para os outros pontos. Se tiver errado, eu vou pegar o valor daquele ponto para corrigir o vizinho. O vizinho corrige o vizinho corrige o vizinho do vizinho e assim por diante. Ok? Até chegar nos... Né? Então, quando eu faço isso, é o que a gente está fazendo aqui, é a técnica de relaxação. Né? Quer dizer, me parece ser razoável, né? Se eu tiver esses dois valores, se eu tiver o valor de P e Q correto para todo ponto da minha cena, já tiver o valor certo, né? Isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui vai dar igualdade. Mas o problema é que eu não tenho o valor de P e Q certo, né? Então parece ser razoável usar uma minimização aí, sair corrigindo, né? Pegar I menos R, elevar ao quadrado e tentar minimizar isso aí. Ok? O outro requerimento é que o P e o Q, eles variem, como eu já falei, né? É o segundo aqui, a da suavidade, tá? Então, o primeiro é assumir que a reflectância, em determinados pontos, ela consegue ser inicializada, né? Eu tenho o valor correto dado pelo I lá da imagem, tá? Pela intensidade da imagem. E o segundo é assumir que ela é suave ao longo da imagem, ao longo da cena, né? Tá? Legal. Esse requerimento de baixo da suavidade, ele está relacionado com a derivada segunda da orientação, né? A derivada segunda da superfície. Derivada segunda aí é P2, né? É Px na derivada segunda, Py2. Aqui teria que ter um parênteses ou duas linhas, né? Para ficar melhor, não é? Ok? Então, se eu tiver... desculpa, aqui é quadrado. Se eu tiver essas derivadas parciais quadráticas, né? Pegar o Px elevar ao quadrado, Py ao quadrado, Qx ao quadrado e Qy ao quadrado, isso aqui eu consigo jogar para dentro da equação, né? Tá? Bom, de fato, se a gente pegar um erro, né? Um determinado erro, e supor que esse erro é a intensidade, né? Ou seja, o valor da reflectância dado pela imagem, que é o que eu tenho em um determinado momento. Isso eu tenho para todo ponto. Subtrair isso de R de PQ ao quadrado, isso elevado ao quadrado, e supor que eu tenho um erro aí de, né? Px ao quadrado, Py ao quadrado, Qx ao quadrado, Qy ao quadrado, vezes um determinado lambda. Esse lambda, geralmente, ele é bem pequenininho. Isso aqui é uma equação que me permite, né? Isso aqui é o famoso multiplicador de Lagrange, para incorporar a restrição de suavidade. Isso aqui incorpora a suavidade, né? Num determinado momento, se eu sair alterando os valores de P e de Q, eu vou ter esse cara mínimo. Eu vou ter esse E de X sendo Y sendo esse erro sendo mínimo, né? Tá? Se o valor de P estiver correto, quando eu fizer esse cálculo aqui para todo mundo na imagem, eu vou ter um valor mínimo para E. Tá? É isso que isso aqui faz. Tá? Para seguir em frente, eu preciso de um processo iterativo, né? Para descobrir esse processo iterativo, a gente tem que derivar essa equação aqui. Tá? Veja, quando eu derivar, eu vou ficar em pé a quarta aqui, provavelmente, não sei. Bom, de fato, se eu pegar e derivar diferenciar, né, aquela equação, derivar em relação a PQ, né, parciais, isso é diferenciação. Eu obtenho aqui agora sim, né, uma derivada na direção P, isso aqui é de X, né, e isso aqui é de Y, ok? Então, veja, mesmo tendo o P e Q, né, definido para todo ponto, aí o que esse P de X, Y aqui está me dizendo é que pega o valor de P e Q
do vizinho dele, subtrai do valor de P e Q dele, né? Faz isso para a direção X, aí eu produzo uma estrutura P, né? Que é isso aqui, é essa de cima aqui, e faz isso para Y, né? Isso aqui é só numericamente falando, mas na prática isso é feito em cima da estrutura P e Q, né? E em cima da estrutura P, Q, né? Que eu teria, tá? Onde P é o valor que eu estou supondo num determinado momento e Q também é o valor que eu estou supondo num determinado momento. Então, de fato, eu consigo alterar o P no momento seguinte e o Q no momento seguinte em função do P e Q nos momentos anteriores. Tá? Então, aqui tudo é momento anterior e aqui é momento seguinte. Aí, quando eu estiver no momento seguinte, eu vou usar esse momento, vou substituir aqui, né? Vou usar esse momento que eu tiver e assim eu vou alterando, né? Tá? Isso aqui me dá um processo iterativo. O PAV aí de XY é esse valor aqui. Quando a gente deriva, se pegar essa equação aqui e derivar ela, vocês vão chegar a esse valor aqui, ok? E o QAV está aqui embaixo também, ó. Então, 1/4 de Q. Então, veja, aqui é tudo diferença em cima do mapa de reflectância, né? Desculpa, em cima do valor de P e de Q, e aqui é calculado em cima do mapa de reflectância. Se eu pegar um determinado P e Q, eu vou lá e pego o R de P, daquele P e daquele Q. Então, os valores da imagem e com os valores do mapa de reflectância atual, né, que eu tenho, ok? Joga naquela função de reflectância, né, calcula lá. Tá? E com a derivada desses P e desse Q, só com isso eu consigo sair fazendo essa relaxação, ok? De fato, né, o algoritmo é só pegar essas equações aqui, né, lembrando que o PAV está aqui na equação, né? Então, pega esse cara aqui e joga aqui no lugar de PAV. Pega esse cara de baixo e joga no lugar de QAV. O T também está aqui, né? O T é isso aqui, ó. Eu não vou precisar fazer calcular essa integral, essa derivada aqui na hora, né? Derivada parcial, eu tenho ela, né? Dado, tá ok? É 1 sobre lambda, né? Vezes I de XY menos R de PQ, tá? É só pegar isso aqui e jogar no processo iterativo. Para cada momento seguinte, leve em consideração o momento anterior, né? Os valores do momento anterior, ok? A gente poderia tentar uma solução para isso, né? Por Gauss-Seidel, seria muito complexo, dá para buscar, né? Mas vai ficar uma matriz, o pessoal já fez na literatura também, vai ficar uma matriz muito grande para você, e é uma matriz provavelmente esparsa, né? Em alguns cantos. Não esparsa, aliás, o que compromete, né? Buscar a solução. Mas a melhor maneira é usar esse algoritmozinho aqui, ó. Inicializa todo mundo, né? Em P e todo mundo em Q. Aqui está sugerindo nas bordas, né? Mas se eu tiver pontos que eu saiba no centro, por exemplo, se eu sei que o gradiente aqui no centro de uma esfera, eu tenho o centro, a posição que está apontando para mim certinho, eu posso chegar lá com o mouse, por exemplo, e dizer, ó, o gradiente aqui é 0, 0, né? No centro da imagem. Nas bordas, normalmente, ou em lugares que a gente saiba, né, qual é o gradiente. Então, quando a gente tem descontinuidade, normalmente ali nessas regiões, a gente coloca a inicialização. A gente sabe que o gradiente ali é 0 infinito, né? Como a gente viu lá naquele. Então, quando você inicializa essas posições, o restante joga todo mundo em 0, né? Onde você tiver, você coloca valores, e onde você não tiver, você coloca todo mundo em 0. Lá nessas duas estruturas. E aí é só fazer um processo iterativo, né? Um while 1, ou nesse caso aqui ele coloca um número máximo de passos de 100. Então, se chegar, determina um E máximo menor do que um E mínimo, né? Se quando ele chegar no somatório do Z, pega o máximo erro da imagem, verifique se esse erro está maior do que um mínimo que ele define empiricamente, se isso tiver para, ou então, se atingir o número máximo aqui de passos, que é 100. É só sair, ou seja, o algoritmo é só essas duas
equações aqui, ó. O P num determinado momento K é igual a PAV num determinado momento K menos 1, mais T vezes d rho de R, d rho de P. D rho de R, d rho de P, você calcula. À medida que você altera, né, o P, você calcula eles, né? Ok? Você tem como fazer isso. E o PAV também você tem dado aqui nessa equação. O PAV está aqui, e aquela equação outra, o T, né, está aqui. Ok? É só pegar o T, derivar ele na direção de P e derivar na direção Q, né? Tá? Ou seja, diferença da frente menos de trás, diferença de baixo menos de cima. Só isso. Que é isso aqui. Ok? Legal. Fazendo isso daqui, iterativamente, no final, o que a gente tem é o valor de P e o valor de Q definido para todos os pontos da imagem, desde que eu saiba esses valores em alguns pontos. Está aqui nos P0s, né? Eu nem preciso inicializar os outros em zero, mas normalmente a gente coloca em zero para não ficar menos infinito. Eu não sei qual o valor que você inicializa quando você não joga, quando você não inicializa, né, uma determinada estrutura, o C pode jogar valores muito diferentes lá. Então, seria bom inicializar aqueles que não tiverem nas bordas, inicializar em zero. Colocar todo mundo em zero, né? Ok? Mas, em suma, é só esse algoritmozinho aqui, bem simplesinho, que calcula aí o shape from shading, e no final você tem o valor de P e o valor de Q, né? Lembrando que a partir de P e Q vocês têm que determinar, pode gerar um mapa de agulha, né? Pode gerar um mapa de normais, dá para calcular normal e determinar um mapa de normais, ok? E aí, se eu tiver uma profundidade em um dos pontos, eu consigo, usando esse mapa de normais, espalhar para os outros, né? Aí eu sei que a profundidade aqui é essa, e que aqui tem essa normal. O ponto seguinte, se eu tiver a distância, né, o valor da distância em x e em y, e eu consigo pegar isso aí e saber, olha, não, se a normal aqui ela é constante, né, ela é suave, né, eu tenho como determinar a normal, eu tenho o P no valor no ponto seguinte, eu tenho a normal no ponto seguinte, eu tenho como sair espalhando a altura de um ponto para o outro. Né? Então, no final das contas, tem como a gente calcular a estrutura 3D. Tanto pode ser no mapa de agulhas, quanto no mapa de alturas mesmo, né? Tá? Então, dá para fazer isso. Mas, veja, tem a questão da ambiguidade aqui, né? Eu preciso ter pontos definidos. Então, preciso ter pontos definidos aqui, seja no centro, né, ou aqui na borda. Poderia inicializar todo mundo na borda, por exemplo, né? Eu sei o valor de P e Q de todo mundo na borda. Eu sei que aqui embaixo, pelo menos eu sei, né? Que está apontando, a normal está apontando para o lado de baixo, né? E aqui a normal está apontando para cima, né? Ou seja, o valor de P e Q aqui é infinito e zero, né? Não é isso? E aqui embaixo é menos infinito e zero, tá? E aqui também é zero infinito, né? E aqui é zero menos infinito. O normal está para lá, né? Aqui nessa posição. Se eu quiser inicializar no centro também, beleza. Senão só com esses quatro eu já conseguiria espalhar. Tá? Então é assim que funciona. Veja, tem ainda uma ambiguidade, né? Será que a normal aqui não seria ao contrário? Ao invés de ter uma esfera, eu teria algo côncavo, né? Não sei, isso aí a pessoa é que define na hora que tiver recuperando a forma. Então, esse método ele é tipicamente interativo e iterativo. Né? Interativo porque você tem que fazer essa inicialização, não tem jeito. Né? E iterativo porque a partir do momento que você faz essa interação para alguns pontos, ele calcula sozinho, né, para os outros pontos. Joga na iteração, né, ele calcula iterativamente para os outros pontos. O resultado disso é um mapa de agulha, né, onde para essas curvas de níveis aqui, eu peguei o mapa de agulha, converti para o mapa de curva de nível, a gente teria os gradientes, né, calculados para todas as posições da minha imagem, né, ok? Professor? Sim. Pode voltar aí rapidinho, 2 slides, só para aquela esfera, mas no caso, para eu inicializar... Aqui? Não, o outro, anterior.
Para eu inicializar, mas pode ser aqui, para eu inicializar os gradientes nas bordas, no caso dessa esfera, eu teria que tirar o feature da linha antes, no caso, não é? Não, você não vai ter o... Qual é o R de PQ aqui? Você tem como... Você Sim, tem ele, não, né? tudo bem, isso aí sim, mas para eu identificar O esse I ponto desse na ponto imagem. aqui, o R de PQ desse ponto vai ser igual ao I desse ponto aqui, ele não vai mudar. Sim, sim. E o P desse ponto e o Q desse ponto você tem também. Que seria o zero infinito, né? Mas no Isso. caso, para eu identificar esse ponto na imagem, eu tenho Ah, uma imagem. é mouse. Você vai ter que ir lá com o seu mouse, ó, clica em que, qual é o valor do RDP, qual é o valor de P e valor de Q aqui. Aí você coloca lá o valor de P e valor de Q, Tá, ok? tá, entendi. Tem que ser Obrigado. feito interativo, significa você tem que interagir, não tem jeito. Ou Eu você achei vai que no lá e caso coloca. eu ia ter que retirar o feature da linha lá para poder identificar onde era e colocar nesse ponto. Se você quiser tentar fazer uma procedure automática para isso, dá também, né? Pode tentar, né? Uhum. Onde o gradiente aqui tiver exatamente gradiente x e y da imagem, né? Tiver apontando exatamente para lá, né? Sim, E do lado de baixo estiver apontando exatamente para para cá, baixo. dá para calcular isso. Dá para pegar, calcula o gradiente, extrai arestas e aí sai verificando quais são as arestas que têm o gradiente exatamente apontando para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima, né? Mas assim, isso não é verdade no caso geral. Se você sabe que você tem uma esfera, isso é verdade. Sim, sim. Porque e se fosse uma cuia, né? Uma casca de coco cortada no meio e voltada para você? Aí seria o contrário disso, né? Entendeu? Aí Entendi. você teria que inicializar o P e Q, seria o contrário, né? O P e Q estaria para cá. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. Então não tem jeito, isso aí você tem que inicializar no braço mesmo, né? É trabalho braçal. Mas assim, o legal é que você não precisa inicializar em muitos pontos, né? Só precisa de alguns pontos. Se eu souber que aqui, ó, eu estou a 45 graus certinho, se eu pegar o ponto aqui de 45 graus, eu sei que o gradiente está para lá, né? Também pode ser, né? Aqui, veja, eu vou ter um valor de... Aqui, provavelmente, o Q vai ser zero, né? O Q? Não, o P vai ser zero aqui, né? Não, ao contrário. O P vai ser diferente de zero e o Q vai ser zero aqui, né? Tá? Mas aqui os dois vão ter valores iguais, né? O P e o Q vai ser o mesmo, né? Não é isso? Nessa Sim, sim. região. No caso seria 1 sobre raiz de 2, não é isso? É, Cada um. raiz de 2 é raiz de 2, né? Ou 1 sobre raiz de 2 para cada um, né? Não sei. Depende do valor, mas o importante é que os dois sejam o mesmo, né? Aqui embaixo também. Veja, seria mais pontos. Com isso, provavelmente ele vai convergir mais rápido. Quanto mais pontos eu der na inicialização, obviamente mais rápido o algoritmo vai convergir. O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar, para esses pontos que eu defini, ele vai considerar que a intensidade é exatamente o valor de R de PQ aqui. Então, o valor de R de PQ não vai mudar para esses pontos, mas quando eu calcular para os outros pontos a partir desse, usando aquelas equações, quando o algoritmo calcula, ele vai dar erro, né? Porque o P e o Q dos outros está tudo zero inicialmente, né? E aí, quando você atualiza o P e Q desses outros, provavelmente na mesma iteração ele já vai subir um pouquinho. Já vai ter um valor de P e Q definido para os outros pontos internos. E aí ele vai chegando à medida que você itera mais, né? Tá? Quando todo mundo tiver, provavelmente aqui no centro seria o maior erro, né, inicialmente. Não, no centro está 0, 0, no centro já ia estar certo. Né? Sei lá, provavelmente uma posição aqui vai estar o maior erro. Quando esse maior erro que você calcular de R de PQ menos I vezes aquela Lagrangiano lá, quando isso aí for mínimo, menor do que um valor que você definir, né, para ser mínimo, você chegou na última iteração. Ou quando, se você atingir 100 primeiro, né, normalmente com 15 a 30 iterações, você já tem um mapa de agulha legal dela. Tá? O mapa de agulha que a gente chama, né? Aqui eu fiz um plot, quer dizer, aqui eu usei um editor desse aí da vida para fazer, mas
dá para melhorar isso aqui bastante, né? Então, dá para realmente fazer um plot aí do mapa de agulha. Aqui tá apontando bem para o observador, né? Estaria, se fosse uma esfera isso, né? Ok? Mas, assim, dá para gerar mapa de agulhas, dá para vocês gerarem mapa de com curvas de níveis, né? Que é o... Aqui tá os dois juntos, né? Na verdade. Tá? Mas o fato é que no final você consegue definir os valores de P e Q, e a partir desse você consegue recuperar normal, né, para todos os pontos. Tendo a normal, eu consigo fazer várias coisas, né? Por exemplo, eu estimaria aqui uma profundidade zero para todos esses pontos da borda, e a partir da profundidade zero, usando as normais, eu consigo jogar para os outros, né? Só com as normais. A gente viu lá em estéreo, lembra? Tendo a profundidade de um ponto, você e a disparidade, né? Você consegue jogar. É a mesma coisa aqui. Tendo a profundidade desse ponto e as normais dos vizinhos dele e dos vizinhos dele, você consegue calcular, jogar qual é o valor do XYZ dele, né? Do ponto vizinho. Tá? Seria usar um processo desse. Legal. Então, isso é um processo iterativo. Interativo, porque você tem que interagir, não tem jeito, né? A menos que você já passe, né, logo de cara, mas já, ó, o valor do P e Q para esses pontos aqui é esse. Tá? É a única coisa que você vai inicializar, né? E aí, o seu algoritmo tem que garantir que o valor não mude naqueles pontos, né? Só vai mudar nos outros pontos. Né? E aí joga para o algoritmo, né? Isso. Então, aí, o que se tem no final é o mapa de normais, ou diagrama de agulhas, como queira, né? Em cada posição você tem um vetor normal que indica a direção da normal superfície, né? Lembrando que aí você está com a origem no observador, né? Sempre, né? Ok? Por isso que a terceira coordenada lá é PQ-1, né? Ok? Legal. Tem problemas, como eu falei, você pode ter ambiguidade, né? Você pode ter mais de uma solução. Principalmente se no meio você tiver bordas que você não definiu ali a inicialização nela. Normalmente, quando você tem uma borda, alguma coisa, oclusão, né, alguma coisa desse tipo, você tem uma borda. E aí você tem que inicializar nessa borda. Se você não inicializar a normal ali, ele não vai saber se a normal é para dentro ou se é para fora, entendeu? A normal da superfície. Então, você olhando a imagem, você vai lá e inicializa as normais nas bordas todas, dá os valores, né, e a partir daí ele varia, né? Dá até para pensar, como você disse, numa função para fazer isso, né? De maneira automática, você detetando as linhas, né? Inicializando nas linhas. Então, tem essa inicialização, né? E nas bordas aí, se você não tiver inicializado, pode complicar. Né? Mas se inicializar, não tem problema não. Ok? Pronto. Terminou aí o Shapeform Shader. Eu espero que vocês tenham entendido ele mais ou menos, pelo menos a ideia, né? De você ter PQ aí em todos os pontos iniciais e você sair levando eles usando o mapa de reflectância, né? Aquela função do mapa de reflectância e as suas derivadas, né? Diferenciações, aliás. Usando isso, você consegue fazer um processo iterativo que espalha, na verdade, né? Isso é relaxação. Ok? Beleza. Interromper a gravação. Na próxima aula a gente vai continuar com os outros métodos aí. Na sequência, a gente vê o Shapeform Motion, né? Que tem alguma coisa a ver com estéreo também, mas no estéreo o problema é que a diferença é maior, né? No motion a diferença é pequenininha, ok? Então ele tem a ver com isso que a gente viu hoje, relaxação, tem técnicas baseadas em relaxação e tem outras técnicas baseadas em cálculo de homografia, né? Em cada momento que você consegue também... eu vou colocar para vocês as equações básicas e depois os métodos vocês vão ver mais em detalhe. Beleza.